Salve Maria Imaculada, a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos vocês. Que alegria poder participar mais uma vez deste programa Tempo de Recomeçar, podendo trazer a palavra de Deus, o Evangelho de hoje para vocês, meus amados irmãos. Eu me chamo Josiane Januário, sou casada, sou serva do grupo de oração Caminho de Deus, de Barra de São Francisco, e hoje vamos partilhar um evangelho que se encontra lá em Marcos 6, de 17 a 29. Hoje, dia 29 de agosto, este é o evangelho do dia. Convido vocês a pegarem e a meditar, a ler e meditar este evangelho comigo. Marcos 6, 17 a 29. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha se casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o enquanto ouvia. Sentia-se embaraçado, mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tomando logo a entrar, apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo. Quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se. Todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta entregou a sua mãe. Ouvindo isto, seus discípulos foram tomar o seu próprio corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos meditando o martírio de João Batista. Quem foi João Batista? Aquele que foi o precursor de Jesus. João foi nascido de Isabel e Zacarias. Ele foi aquele que no momento que o anjo anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Jesus, o anjo deu a notícia que sua prima Isabel também estava grávida, aquela que era tida por estéril. Então João Batista, ele tinha uma missão. Ele já nasceu numa família que tinha todos os princípios religiosos, né? E ele sabia da sua missão. Ele foi criado, ele cresceu no deserto. Ele foi separado do restante, né, dos outros garotos daquela época. E Deus fala para nós hoje, né? Porque João Batista, ele foi para o deserto porque ele foi para lá para ser preparado para a sua missão. Na Bíblia fala que ele comia gafanhotos. Então podemos perceber as coisas que foram colocadas em João Batista. Ele sabia qual era a sua missão. Ele permaneceu no deserto, ele foi obediente àquilo que Deus colocou para ele. E ele começou a anunciar. Ele anunciava que viria alguém depois dele. Alguém que era maior do que ele. Ele anunciava Jesus desde aquele tempo. E aí podemos ver que o próprio Cristo falou de João Batista
dos nascidos de mulher, não há outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. O que esse martírio de João Batista vem dizer para nós nesse dia? Vem falar sobre a minoridade. Vem dizer para nós que João Batista, ele se fez pobre, ele se vestia pobremente, ele comia gafanhotos e mel, como é citado na Bíblia. Ele era um homem simples, ele buscava a simplicidade, ele buscava a humildade. O próprio rei Herodes reconhecia a sabedoria de João e ele o ouvia, só que ele ficava incomodado porque João Batista falava as verdades na cara dele. E por isso João perdeu a cabeça. Exatamente. Ele foi morto de uma maneira muito cruel, decapitou a sua cabeça a pedido da filha de Herodíades, porque foi uma vaidade desta mulher que, mesmo sabendo que estava em pecado, ela não gostava de ouvir as coisas que João Batista falava. E o Papa João Paulo II, ele diz para nós na carta sobre o martírio, sobre um sinal de santidade. O martírio é um sinal de santidade da igreja, porque representa um testemunho a favor da verdade moral. Então, João Batista, ele foi um testemunho vivo, a sua vida foi um testemunho. E é isso que Jesus vem pedindo para nós, que a nossa vida seja um evangelho vivo, seja um testemunho, porque às vezes a gente pode pensar que apenas grandes milagres é que vai fazer diferença, que vai modificar algo, e não. Ele quer que a nossa vida, o nosso dia a dia seja um testemunho para as outras pessoas que estão ao redor. Então, João Batista, ele sofreu esse martírio, perdeu a sua cabeça. E o Evangelho vem perguntar para nós hoje aonde nós estamos perdendo a nossa cabeça. Porque João Batista perdeu a sua cabeça no sentido original, foi decapitado. Mas muitos de nós hoje estamos perdendo a cabeça em outros sentidos que não agrada a Deus. Nós estamos aqui num lugar, mas a nossa cabeça, o nosso pensamento está em outro. Está em outra dimensão, está em outras coisas. A cabeça está focada em coisas que não agradam a Deus, muitas vezes em muitos pecados. Inveja, ciúme, desconfiança. Muitas vezes a nossa cabeça está agindo apenas dessa maneira e até endeusando outras pessoas, outras coisas que a gente não deixa, a gente não coloca Deus no lugar que Ele deveria estar, mas coloca essas outras coisas na nossa vida. Nós também estamos perdendo a nossa cabeça nesse mundo de hoje, nessa sociedade de hoje. E a reflexão maior para nós sobre João Batista, sobre essa data de hoje que celebramos o martírio de João Batista, a memória dele, Em junho a gente celebra a natividade de João Batista. Hoje o martírio. João Batista foi aquele que abriu os caminhos para a chegada do Senhor. Quando Jesus começou a sua vida pública, João Batista já havia anunciado. Jesus conhecia ele. Jesus se entristeceu com a morte dele. Mas tudo tem um propósito. Os santos foram martirizados para nós. Jesus morreu naquela cruz por nós, para nos salvar. Então que a gente possa refletir essa memória. Jesus nos deu o seu sangue para a nossa vida, para a nossa salvação. Se nós também estamos nos doando, o que nós estamos dando a Jesus para salvar as outras almas, para salvar mais almas,
Nós estamos perdendo a nossa cabeça aonde? Para chegar aonde? Qual caminho nós estamos percorrendo? Será que nós vamos abrir caminhos para a chegada do Senhor? Será que nós estamos anunciando? Que este canal aqui no YouTube é um canal que evangeliza pessoas. Quantos inscritos temos neste canal? Podemos ter muito mais, porque é para Jesus, é para glorificar o nome do nosso Senhor. Eu sempre publico coisas no meu Instagram para levar as pessoas uma reflexão com Jesus, um pensamento, uma frase, Sempre falo de Nossa Senhora, falo da modéstia, vou falando de virtudes, alguma coisa ou outra, para que as pessoas sejam tocadas, impactadas de alguma maneira. Assim nós fazemos aqui, vamos compartilhar o Evangelho de hoje com mais pessoas. Vamos mandar, às vezes aquela pessoa, você acha que ela não vai em lugar nenhum, nenhuma igreja? Seja o Evangelho para esta pessoa, leve uma mensagem para esta pessoa. Às vezes vai ser a única coisa que ela recebeu neste dia que possa salvar a sua vida, salvar a sua alma, restaurar esta pessoa, trazer de novo para perto de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém?